Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante, que diz assim: a parábola do filho perdido. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador, tá certo? Vamos lá, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começarão a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a
a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que a gente consegue ganhar de aprendizado, de instrução, através dessa palavra que o Senhor nos deixou para o dia de hoje? Sabe, amados, o que mais me chama a atenção é que no início do texto fala que era dois irmãos, ok? Mas só que o mais moço, irmãos, o mais novo sempre dá dor de cabeça. Por quê? Ele quer descobrir o mundo, ele quer fazer tudo o que ele não fazia antes, sabe? Sabe aquele sentido bacana que você tem de imaginar: nossa, já estou completando 18 anos, né? E eu vou ser o dono do meu nariz. Foi mais ou menos isso. Ele estava esperando chegar uma data, né, para que ele viesse a tomar rédea de sua vida. Mas, irmãos, o Senhor começa a me mostrar que a pessoa tomar uma decisão assim muito brusca e sem um propósito, sem uma direção, é falência, é perca total. Sabe, você quebra o que você tiver investindo, o que quer que seja. Irmãos, o mais novo pediu a parte da sua herança. Então ele, recebendo, passou alguns dias para fazer a mídia, né? Depois recolheu todas as suas vestes, todos os seus, sabe, suas roupas, seus sapatos, seus perfumes, e tampou. Foi-se embora, né, irmãos, para uma terra distante, um país distante. Vejam que situação esse homem começou a passar, porque foi debaixo não de uma palavra, mas querendo descobrir o mundo, né? Viver as suas aventuras, sabe, irmãos? E não ficar preso na casa dos seus pais. Só que ele saiu com a intenção totalmente errada, irmãos. Ele não saiu com a mulher para se casar, sabe? Para formar uma família. E sim para gastar a sua herança, sabe? Todos os seus recursos na vida da carne, sabe? Alimentando dia após dia a sua carne. Tem os prazeres do mundo, né? Bebedices e com prostitutas, sabe, irmãos, cheio de coisa errada. Então ele estava todo troncho, todo torto, né? Tomando uma decisão ali muito equivocada. Então, o que aconteceu? Ele gastou tudo, ficou sem nada, sem dinheiro, sem mulher, sem bebida, sabe? Sem amigos, porque amigos de copo nessa fase tem muitos. Então, quando ele procurou alguém, não tinha ninguém, ele estava sozinho. Ninguém dava nada para ele comer. Então ele gastou seu dinheiro todinho. Aqueles que fingiam ser amigo pularam fora, sabe, irmãos? E deixou ele na roubada. Deixou ele, sabe, num beco sem saída. Então ele
veio um tempo de fome, de crise no país que ele estava. Então terminou que ele não tinha mais nada. Até os seus pertences que ele levou, ele perdeu. Sabe, irmãos? Eu creio que trocando por alimento ou o que quer que seja. Sabe? Então, veio aí o pensamento dele de querer trabalhar para um dos homens que tinham fazenda, sabe? Que tinha propriedade naquele cenário que ele estava vivendo. Então, irmãos, ele foi conduzido, né, foi enviado à fazenda do cara para tomar conta dos porcos. E o que os porcos comem? Lavagem, sabe? Fruta, verduras podres, estragada. E comem isso, irmãos, os porcos. Então, ele olhou a comida dos porcos e ele ficou desejando aquilo. Mas eu creio que isso é a hora da fome, sabe? O tempero mais gostoso, mais saboroso é a fome, irmãos. Quando estamos com fome, delirando, fome mesmo, passando fome, a gente começa a delirar, assim, raciocinar tanto, ficar lerdo e assim sucessivamente, sabe? Então, ele começou a pensar e caiu em si que na fazenda do pai dele, os trabalhadores que estavam empregados lá, eles tinham, sabe, pão, tinha tudo com fartura, que o mínimo que os trabalhadores necessitavam, tinha que ter, sabe, que ele não estava tendo. Então ele, é melhor eu voltar para casa dos meus pais, mas contudo, eu não vou chegar lá pedindo para que ele me aceite como filho, e sim como servo, como funcionário, como um qualquer, sabe? Um qualquer, que eu fiz besteira da minha vida. Ele reconheceu o que ele fez. Ele foi muito ousado na atitude que ele teve. Entende, irmãos? Mas também foi muito ousado com sua atitude de voltar. Então ele queria pedir ao seu pai que ele não voltasse como filho, mas sim aceitasse ele como servo, funcionário. Mas o pai, avistando ele de longe, sabe, irmãos? Ele planejou tudo isso e foi se encontrar, né? Aí o pai viu ele de longe, correu, abraçou, beijou, sabe, irmãos? O filho que estava perdido, que estava morto espiritualmente, foi achado e dali por diante ele iria ser transformado, sabe? Então veja, o mais interessante é que filho não deixa de ser filho. Não tem como o filho querer ser servo, sabe, irmãos? Porque a gente, o que a gente aprendeu não tem como voltar atrás, não tem como esquecer, passar uma borracha em cima disso. Não tem como. Então, ele saiu como filho, voltou como filho e deu seu discurso ao seu pai. Me recebe como se fosse um trabalhador seu, e o pai nem respondeu a pergunta dele, irmãos. Correu, abraçou, beijou e disse: olha, bota roupa nova nele, anel no dedo, sandália nos seus pés, vistam ele, deem a ele o que ele tem de direito, põe nas mãos dele. Então, e mata o, o animal, o bezerro gordo ali, porque a gente vai festejar. Irmãos, só um pai que já perdeu algum filho, sabe? Ele fica desesperado. Um pai que perde o seu filho, meu Deus, fica desesperadíssimo. Então, quando ele acha, ele fica
fora de si, sabe? Em êxtase, alegre, sabe? Saltitando por, por encontrar o seu filho novamente. Da mesma forma, foi nessa parábola que Jesus deixou, entende? Porque o pai correu, mandou vestir ele, fazer tudo certinho como deveria ser e mandou matar um bezerro gordo, cevado, para comemorar, para festejar, sabe? Porque aquele filho que se perdeu, que estava morto, foi achado e ali iria ser transformado, restaurado, restituído de tudo que ele perdeu, porque ele não deixou de ser filho, ele continua sendo o mesmo. E admirável mesmo é a atitude dele de voltar, sabe? Enfrentar os falatórios, enfrentar a população, os amigos, a parentela, sabe, irmãos? Lhe apontando, lhe acusando, mostrando os seus erros, seus defeitos. Tipo, existe muitos que chega, tá vendo? Eu não disse pra você fazer isso, agora você foi e quebrou a cara. Ele não tava nem aí pra isso, irmãos. Eu quero voltar para o meu pai, e voltou. Então seu irmão, chegando do campo, né, escutou a zoada, as danças, sabe, a comemoração deles. Então chamou um dos funcionários do seu pai e disse: que zoada é essa? Eu não estou entendendo. E ele disse: olha, estou comemorando a volta do teu irmão, que foi encontrado com saúde, com vida. Isso é o mais importante. Irmãos, quanto à vida, à esperança, temos que se reconciliar com Deus em vida. A gente não pode partir desse sopro de vida aqui. A gente não pode partir sem entregar a nossa vida para Jesus Cristo, para que a gente receba a nossa salvação, entende? Então, irmãos, deixo um conselho para você. Na sua juventude, se você é algum jovem que está para querer tomar decisões, sabe? Muitas das vezes sem pensar, dá errado. Escute seu pai, escute a sua mãe, honre a ele. Muitas das vezes, irmãos, a mãe diz: não vai, não faz isso. E a pessoa vai e faz, e quebra a cara. Então ouve aqueles que têm sabedoria, ouve aqueles que têm tempo de vida, sabe, que estão maduros, que também passaram por essa fase. Então a gente precisa aprender com os erros dos outros e não cometer o mesmo. Então foi aí que esse filho mais novo, ele não parou para pensar no que poderia acontecer com ele. Não parou para analisar o quanto podia dar errado ou dar certo. Ele foi com uma missão, sabe, no seu coração de aproveitar a vida, de curtir mesmo, de festejar. E ele viu que nada disso tem sentido, tem significado distante do Pai. Nada disso vale tanto a pena quanto a presença do Pai. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso, porque, irmãos, a gente só faz besteira, a gente é falho, pecador, mas é a misericórdia de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que, sabe, nos alerta, nos constrange, nos mostra os caminhos errados que a gente muitas das vezes quer seguir.
Então a gente, por ser obediente, a gente volta atrás, mas é uma pessoa que não quer, não é obediente, irmãos, que é nó cego, que bota um pensamento na cabeça e vai em frente. Então termina quebrando a cara. Então, lembre-se, preste atenção, peça direção a Deus, se é da vontade dele que você saia para uma terra distante, sabe? Primeiro você faça isso. Se você não estiver preparado, ele não vai te levar. Acalma, descansa no Senhor, porque tua hora vai chegar. Então, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá a todos livremente, sabe, irmãos? Quando a gente pede, quando a gente, sabe, clama a Deus e pede ajuda a Ele de fato para que a gente possa ser transformado em uma pessoa melhor, Ele nos ouve, Ele nos ajuda, sabe? Ele nos concede a sabedoria, então a gente não vai estar mais tropeçando como antes. A gente vai ter a sabedoria de consultar o Senhor antes de tudo, porque nós somos limitados e Ele vê o futuro. Ele vê muito além de mim e de você. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Guardem em seu coração, não permita que ninguém roube e vamos orar para edificar e entregar essa mensagem, né, para que a gente possa meditar nela cada vez mais. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra, para a honra e glória do Teu nome, por estar mais uma vez debaixo da Tua proteção, por não nos desamparar, por sempre insistir em cada um de nós, em Tua presença, ó Senhor. Que o Senhor possa apontar e fazer cair por terra todo pensamento que errado que a gente venha a ter, tudo que for nos afastar, nos fazer cair, não permita que a gente conceda, sabe? Realize o que a gente almeja. Que os planos do Senhor prevaleçam em nossas vidas. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Conto com vocês. Seja a boca de Deus nessa geração. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!